Apocalipse 17, versículo 6, nós vimos que agora a grande meretriz, a primeira igreja que é a mãe, das corrupções, a mãe das prostituições, a primeira igreja que deixou a Deus em troca de poder, de dinheiro, de ouro, de pedras preciosas, de domínio, de política. Agora ela tem um cálice nas mãos e ela está embriagada de sangue, porque ela se torna responsável pela matança de milhares de cidadãos e diz que o sangue dos santos, de pessoas sem culpa, de pessoas justas, de pessoas que não haviam cometido crime algum, mas ela ordena a matança destes. E ela está embriagada com o sangue de testemunhas de Jesus. E nós vimos então, no vídeo passado, aquilo que foi todo o processo da Inquisição, que por acaso fora chamado os jesuítas para realmente radicalizá-lo e torná-lo real, efetivo na dominação, no poderio sobre as pessoas. Embora a Inquisição tenha alcançado seu apogeu no século XIII, as suas origens remontam ao século IV. O herege espanhol Prisciliano foi condenado à morte pelos bispos espanhóis no ano de 1385. E no século V, muitos casos de execuções de hereges na fogueira ou por estrangulamento. Em 1198, o Papa Inocêncio III liderou uma cruzada contra os albigenses, os hereges do sul da França, com execuções em massa. Em 1229, no Concílio de Toulouse, foi oficialmente criada a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, sob a liderança do Papa Gregório IX. Em 1252, o Papa Inocêncio IV publicou o documento intitulado A de Extirpanda, em que vociferou dizendo: os hereges devem ser esmagados como serpentes venenosas. Este documento foi fundamental na execução do diabólico plano de exterminar os hereges. As autoridades civis, sob ameaça de excomunhão, no caso de recusa, eram ordenadas a queimar os hereges. O ad extirpanda foi renovado ou reforçado por vários papas nos anos seguintes. O Papa Alexandre IV fez isso no ano 1254 a 1261. O Papa Clemente IV fez isso no ano 1265 a 1268. O Papa Nicolau IV fez isso em 1288 a 1292. O Papa Bonifácio VIII fez isso no ano de 1294 a 1303 e outros. Inocêncio IV autorizou o uso de tortura. Quais os métodos de tortura? Por que João vê o sangue de justos nas mãos daquela igreja que se vendera, a grande meretriz? Por que João vê o sangue de testemunhas de Jesus? Por quê? Quais eram os métodos de tortura? Vamos ver algumas. É interessante, importantíssimo você conhecer e entender o porquê. Mas por que Deus trará tão grande juízo sobre essa igreja católica romana? Porque ela era a primeira igreja. Ela era a igreja primitiva e ela se torna a mãe das meretrizes. No livro das sentenças da Inquisição, o padre dominicano Bernardo Gui, do ano 1261 a 1331, um dos mais complexos teóricos da Inquisição, descreveu vários métodos para obter confissões dos acusados, inclusive o enfraquecimento das forças físicas do prisioneiro. Usava-se, dentre outros, os seguintes processos de tortura contra os hereges, ou seja,
qualquer um que ousasse contrariar a palavra, o decreto do Papa, que se intitulou o quê? Infalível, que não erra, que não comete erro algum em suas decisões, e qualquer doutrina que criasse é porque assim Deus queria. O que ocorre? Algumas desses métodos de tortura: a manjedoura para deslocar as juntas do corpo, arrancavam as unhas. Queridos, eu não estou falando, de Farcs, eu não estou falando de terroristas, eu estou falando de ordens dadas por uma igreja, eu estou falando de ordens dadas por papas. Vocês viram que foi o Papa Inocêncio IV que autorizou o uso destas torturas. Ferro em brasa sobre várias partes do corpo, rolar o corpo sobre lâminas afiadas, uso de botas espanholas para esmagar as pernas e os pés, a Virgem de Ferro, um pequeno compartimento em forma humana, aparelhado com facas, que ao ser fechado dilacerava o corpo da vítima, suspensão violenta do corpo amarrado pelos pés, provocando deslocamento das juntas, chumbo derretido no ouvido e na boca, arrancar os olhos açoites com crueldade, forçar os hereges a pular de abismos para cima de paus pontiagudos, engolir pedaços do próprio corpo, excrementos e urina. A roda do despedaçamento funcionou na Inglaterra, na Holanda e Alemanha e destinava-se a triturar os corpos dos hereges. O balcão de estiramento era usado para desmembrar os corpos das vítimas. O esmaga-cabeça era a máquina para esmagar lentamente a cabeça do condenado e outras formas de tortura. Com a promessa de ir diretamente para o céu sem passagem pelo purgatório, muitos homens eram exortados pelos inquisidores para guerrearem contra os hereges. Você entende o que era dito para o povo? Você entende? Olha, vindo da parte do Papa, quem matar um herege, quem entregar à prisão um herege, irá diretamente para o céu, sem nem passar pelo purgatório. Pois é. E no ano de 1209, na França, em Béziers, 60 mil foram martirizados. 60 mil. 2 anos depois, em Laval, França, o governador foi enforcado, sua mulher apedrejada e 400 pessoas queimadas vivas. Período da Inquisição. A carnificina se espalhou por outras cidades e milhares foram mortos. Conta-se que em um só dia 100 mil hereges foram vitimados. Percebe? Porque João vê as mãos da grande meretriz e a grande meretriz, embriagada pelo sangue de santos, pelo sangue de justos, pelo sangue de testemunhas de Jesus. Essas pessoas foram mortas simplesmente porque elas queriam ficar na Bíblia Sagrada. Elas queriam ficar com a Bíblia e não seguir após aqueles desvios doutrinários que estavam sendo inventados. Depois de acusados, os hereges tinham pouca chance de sobrevivência. Geralmente, as vítimas nem conheciam seus acusadores, que podiam ser homens, mulheres e até crianças. O processo era sumário, ou seja, rápido, sem formalidade, sem direito de defesa. Ao réu, a única alternativa era confessar e retratar-se, renunciar sua fé e aceitar o domínio e autoridade da Igreja Católica Romana. Os direitos de liberdade, de livre escolha, não eram respeitados. A Igreja de Roma, sob o pretexto de que detinha as chaves dos céus e do inferno e poderes para livrar as almas do purgatório e perdoar pecados, ela pretendia ser universal, dominar as nações mediante pressão sobre seus governantes e estabelecer seus domínios por todo o planeta. Assim, foi um tempo de crueldade e matança.
A matança dos valdenenses. Um dos primeiros grupos organizados a serem atormentados foi os valdenenses. Eram chamados membros da seita chamado Pobres de Leão, fundada pelo mercador Pedro Valdo, por volta de 1170. Ele era inspirado na pobreza evangélica, repudiava a riqueza da Igreja Católica. O grupo, organizado por Pedro Valdo, um rico comerciante que tinha a todos os homens o direito de possuir a Bíblia traduzida na sua própria língua. Eles acreditavam que a Bíblia era a autoridade final para a fé e para a vida. Os valdenses se vestiam com simplicidade, contrapondo-se à luxúria dos sacerdotes católicos. Eles ministravam a ceia do Senhor, o batismo, e ordenavam leigos para a pregação e ministração dos sacramentos. O grupo tinha seu próprio clero, com bispos, sacerdotes, diáconos. Tal liberdade não era admitida pela Igreja Católica, porque não havia submissão ao Papa e aos seus ensinos. Os valdenses possuíam a Bíblia traduzida na sua língua materna, o que facilitava a pregação da palavra. Outros grupos sucumbiram diante das ameaças e castigos impostos pelos romanistas. Os valdenses, todavia, resistiram. Na escuridão das cavernas, cada versículo era copiado, lido e ensinado. Na Bíblia encontraram a luz, uma luz forte que inunda corpo, alma e espírito, uma luz chamada Jesus. Os valdenses foram certamente os primeiros a se unirem, se organizarem como igreja e formaram seu próprio clero e enviaram missionários para outras regiões na França e Itália, tudo com muito sacrifício e sob implacável perseguição. Essa liberdade de ação motivou os líderes romanos a adotarem medidas duras contra a seita. Uma bula papal classificou os valdenses como hereges e, como tal, condenados à morte. A única acusação contra eles era a de que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco, que os papas intitulavam que era só a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma cruzada foi organizada contra esse povo santo. Como incentivo, a Igreja prometia perdão de todos os pecados aos que matassem um herege, anulava todos os contratos feitos em favor deles, dos valdenses, proibia a toda pessoa de dar-lhe qualquer auxílio e era permitido se apossar de suas propriedades por meio de violência. Não se sabe quantos valdenses morreram nas cruzadas. Sabemos, portanto, que esses obstinados cristãos fincaram os alicerces da reforma, que viria séculos depois. Nós vimos ontem o massacre de São Bartolomeu, que os católicos apelidaram de huguenotes. Era um modo de destratarem, né? Como hereges, heréticos, protestantes, cristãos novos, irmãos separados, era como eles chamavam os crentes. O massacre de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, ficou conhecido como a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os séculos. Com a concordância do Papa Gregório XIII, o rei da França, IX, eliminou em poucos dias milhares de huguenotes. A matança iniciou-se na noite de 24 de 8 de 1572, em Paris, e estendeu-se em todas as cidades onde se encontravam protestantes. No livro Grande Conflito, declara-se que 70.000 foram mortos nesse massacre. E quando a notícia chegou a Roma, a alegria do clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro que trouxe a notícia da matança com 1.000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos dobraram em todos os campanários e o Papa Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignatários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum,
um sacerdote falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo, em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi um aparato solene dar graças a Deus e a São Luís pela morte dos huguenotes. Para comemorar tal matança e perpetuar na memória dos povos esse horrendo massacre, por ordem do Papa Gregório XIII, foi cunhada uma moeda onde se via a figura de um anjo com a espada numa mão e na outra uma cruz, diante de um grupo de horrorizados huguenotes. Nessa moeda comemorativa lia-se a seguinte inscrição: Hugonotorum Stanges, 1572, ou seja, a matança dos huguenotes, 1572. Em seu livro Os Piores Assassinos e Hereges da História, o historiador e pesquisador cearense Jeová Mendes, na página 238, registrou a fatídica morte de noite de São Bartolomeu. E ele diz: Papa Gregório XIII, em irreprimível ritmo acelerado, recrudescia o ódio contra os protestantes em rumo de um trágico desfecho. O cardeal de Lorena, com a aprovação e bênção pontífice de Gregório XIII, engendrou o mais horrível banho de sangue por motivos religiosos em toda a história da França ou de qualquer nação do mundo. Consumou-se o projeto assassino aos 24 de agosto de 1572, a inqualificável noite de São Bartolomeu, sendo neste macabro festival de sangue morto o impetérrito Coligny, mártir do Evangelho e honra de sua pátria. Como troféu da bárbara carnificina, a cabeça de Coligny fora remetida ao Sumo Pontífice Gregório XIII. Isso está no livro História dos Papas, volume 4, página 68. E ainda vamos citar só mais um caso do período da Inquisição, para quem não a estudou e quem não a conheceu, o massacre dos albigenses. Os albigenses eram os nascidos na cidade de Albi, sul da França, em 1198. Por iniciativa do Papa Inocêncio III, eles foram instituídos, os inquisidores da fé contra os albigenses. Esses franceses foram considerados hereges, porque seus ensinos doutrinários não se alinhavam com os da Igreja de Roma. O extermínio, a Cruzada Albigense, também conhecida como Cruzada Cátara ou Cruzada contra os Cátaros, começou no ano de 1209 e se estendeu por 20 anos, quando milhares de albigenses pereceram. Fala-se em mais de 20.000 mortos, entre homens, mulheres e crianças. Podemos lembrar também o massacre da Espanha, Tomás de Torquemada, 1420 a 1498, um espanhol padre dominicano, nomeado para cargo de grande inquisidor pelo Papa Sisto IV, dirigiu as operações do Tribunal do Santo Ofício durante 14 anos. Celebrizou-se por seu fanatismo religioso e crueldade. De mãos dadas com os reis católicos, promoveu a expulsão dos judeus da Espanha por édito de 31/3/1492, tendo estes o prazo reduzido de 4 meses para se retirarem do país, sem levar dinheiro, ouro ou prata. É acusado de haver condenado à fogueira 10.220 pessoas e cerca de 100.000 foram encontradas carceradas, banidas ou perderam haveres e fazendas, tudo em nome da fé católica e da honra ao Papa. Por último, veremos hoje o massacre dos anabatistas, que era o grupo religioso iniciado na Inglaterra no século XVI, que defendia o batismo somente de pessoa adulta, por autorização do Papa Pio V, em 1566 a 1572, 100.000 anabatistas foram exterminados. Então, estes são alguns
do sangue dos santos que João vê em Apocalipse 17:6, que estão nas mãos e por culpa da grande meretriz, que é a mãe de todas as abominações, a primeira igreja a se corromper. E diz então João, no versículo 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Porque João ficou admirado. Como há tanto sangue de santos de Deus haviam sido derramados? Como tanto sangue de justos, de testemunhas de Jesus tinham sido derramados por esta grande meretriz? E o anjo pergunta a João no versículo 7, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Quem está por trás, na verdade, de todas essas ações assassinas é o próprio Satanás e ela estará por trás do anticristo, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Perceba, né, que há um mistério sobre todos esses atos. Qual é o mistério? A besta que a traz. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que nós vimos lá no começo, que se trata de Satanás, que se trata do dragão, que se trata da manifestação do anticristo no porvir. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Queridos, o espírito do anticristo está no mundo. Você vai ver que Paulo falou sobre isso. Já está no mundo. E ele veio, mas ele passará. O que acontece? Ele veio através de Nero. Ele veio através de Hitler em grande proporção. Ele veio na manifestação de vários imperadores, nós vimos. Ele veio na pessoa destes muitos papas durante séculos, matando os santos. Mas o que o anjo diz? Ele veio, ele foi e já não é. Então, estes tempos desses papas, esses tempos desses inquisidores, esses tempos desses ditadores passaram. Mas virá então realmente o anticristo, mas ocorrerá com ele a mesma coisa que ocorreu com estes no passado. Ele agirá, mas ele não permanecerá, porque o domínio do anticristo tem 7 anos. E todos se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então veio lá atrás, mas já deixou de ser. Né? Hitler não existe mais, Nero não existe mais. Cada um desses papas responsáveis pela Inquisição, pelas ordenanças das matanças dos santos, dos fiéis e zelosos pela palavra de Deus, já não são. Porém, o que diz? Aqueles que habitam na terra e irão à perdição junto com o anticristo são o quê? Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. São pessoas que não entregaram a sua vida a Deus e entram em conivência, em acordo com tais ditadores. Vocês viram lá como os papas agiam? Lembre-se, os papas agiam desta forma e havia o quê? A maior ação dos jesuítas, que por acaso hoje também faz parte, né? O Papa Francisco, que é um comunista, também faz parte da ordem dos jesuítas. Eles sabem agir por força, eles sabem o que é dominação e poder. E perceba o que diz, que as pessoas que entregassem um herege, o que acontecia? Alguém que contrariasse a ordem da Igreja Romana, o que acontecia com a pessoa que entregasse? Ela tinha direito aos bens, ela tinha direito a regalias, ela tinha, né, uma promessa de eternidade e as pessoas acabavam cedendo. E aqui o anjo diz isso para João, que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, estes são os que aceitam esse tipo de autoridade e entram em concordância com elas.
Aqui é o sentido que tem sabedoria. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Procure ver um estudo sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e você vai ver que ela está assentada sobre 7 montes. Faz parte da geografia de Roma, estes 7 montes sobre o qual a Igreja Católica Apostólica Romana está assentada. Então, queridos, muitos podem dizer, mas por que só ela? Há igrejas que cometeram e caem nesses mesmos erros que eles cometeram no passado, que vocês viram, né, de simonia, né, e várias circunstâncias tornaram uma empresa a igreja, mas você vai ver que o anjo do Senhor diz para João que ela é a mãe da a grande meretriz, é a mãe das prostituições. Tudo começou nela, ela é a primeira, né? Então, toda a igreja que vai por esse lado de desvio, ela é só uma consequência, na verdade, disso que lá atrás veio por herança dessa instituição que se afastou de Deus. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana está sobre esses 7 montes assentada, quer dizer, colocada, ela existe nesse lugar geograficamente sob 7 montes. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é. E vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Por que 5 reis caíram e um existe e outro ainda não chegou? Aqui também Roma é indicada. Naquela época tinham caído 5 impérios: o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. E um estava dominando, que era Roma, e um estava para chegar, que era, na verdade, essa que é a grande meretriz, que é chamada de Babilônia. Então, isso é histórico, é notório, é geográfico. Roma está literalmente construída sobre 7 montes. Por isso que João vê e o anjo ali diz, explicando para ele, que ela está assentada sobre 7 montes. E no versículo 11 é dito a João, a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Como assim? Queridos, vocês lembram que o anticristo, ele é, né, um remendo de todos os impérios passados? Vocês lembram? Que ele, na verdade, né, ele traz um pedaço de cada império, ele traz um pedaço da Grécia, que é a intelectualidade, a frieza, ele traz um pedaço dos medo-persas, né? Ele é uma coxa de retalhos, né? A crueldade, a malignidade, né? A força, ele traz um pedaço da Babilônia, que é a sedução. Então, ele é, né? Faz parte daqueles impérios que passaram, mas ele vem como um novo império. Na visão do mundo, é um novo mundo, é uma nova era quando o anticristo vier, né? É um novo tempo, né? Só que, na verdade, ele faz parte daqueles impérios que passaram e já não são. Mas ele vem, na verdade, trazendo todas essas marcas, todo o lado negativo de dominação, como nós vimos. Assim como os jesuítas foram chamados para estabelecerem o Santo Ofício, a Inquisição, é lógico que quem estará, né, no poder não é, né, um João Paulo, né, que é alguém amoroso, que é alguém genuíno, verdadeiramente cristão. Não, seria um papa realmente jesuíta também, né? Então, se vier agora o estabelecimento do comunismo, né, ditatorial, do império do anticristo, ou vier daqui 1 ano, 2 anos, eu não acho que vai demorar muito. De qualquer forma, são os jesuítas que sabem o modus operandi realmente, né, da Inquisição, quer dizer, do ditatorialismo, daquilo que é a imposição da força,
daquilo que são prisões e etc. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Sobre, né, o G10. Lembra que nós já comentamos com isso lá no comecinho, né? Sobre o G7. E nós falamos sobre aquilo que são as armas, que seriam as organizações internacionais, que são esse poder global. Como nós hoje entendemos aquilo que é, né, o poder global, né? Por exemplo, é uma OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Ora, ela é só uma organização mundial, tá? Mas ela tem tanto poder que você viu que ela dá uma ordem lá e todos os países têm que se submeter. Então você vai ver que por um tempo essas 10 autoridades, é dito a João, eles ainda não vieram, mas eles virão. E eles terão o que? Autoridade por 1 hora. O que seria essa 1 hora? Pode ser 1 ano, né? Por 1 ano eles receberam essa autoridade mundial realmente para o quê? Fazerem aquilo que é a vontade do anticristo. Então, é um tempo que é dado a governos, aquilo que podem ser instituições internacionais, né, de dominação, de domínio sobre todo o mundo. A OMS deu uma ordem, todos os países tiveram que se ajoelhar e obedecê-la, né? E ela não tinha o que? Estrutura, nem conhecimento real algum de causa, né? Falar, não pode fazer isso, pode fazer isso. Não pode. Você vê que havia até um escárnio, né, nas decisões, tamanha incompetência, mas mesmo assim era mantido o que? O governo, o domínio sobre ela, e as nações tinham que obedecer. E assim será dado esse poder a essas 10, né, autoridades que dominarão ali por 1 hora, que simboliza o que? Um tempo, 1 ano, junto com o anticristo. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que coisa, né? Por exemplo, a ONU, né? A OMS, que está submetida à ONU. Então, todos estes que terão esse poder de âmbito mundial, eles têm um mesmo intento, que é entregar o poder, o quê? Ao anticristo, que é entregar o poder, o quê? Aquele grande ditador que há de vir. Então, todas essas instituições trabalharão juntas. Deus está falando isso aqui na Bíblia, né? Tão real que você pensa que não está nem na Bíblia, está aqui, ó. Estes têm o mesmo intento e entregarão o poder à autoridade à besta. Então, tudo o que eles fazem é em prol de um governo mundial comunista, uma autoridade única, um governo mundial único, uma moeda única e entregarem o poder a uma só pessoa, que é o anticristo. Eles têm a mesma intenção, eles têm as ações arquitetadas com esta intenção de entregar tal autoridade. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos, os fiéis. Então, queridos, eles têm a mesma intenção, que é trazer o governo deles para este mundo, que é colocar um único, né, ditador, um governador único mundialmente, um governo único sobre todas as nações, e eles combaterão contra o Cordeiro. Contra quem? Jesus. A intenção deles realmente é se voltar contra Deus, é o anticristo, é contra Cristo, contra tudo que envolve a doutrina de Deus, contra tudo que envolve aquilo que são os princípios divinos, contra tudo que envolve a ética, a moral. Então eles trabalham realmente contra Cristo. Eles combatem o Cordeiro, eles combatem Deus. Então, cada um desses decretos que são criados, né, é legalização de abortos, legalização de incestos, legalização de pedofilia, legalização, né, de tanta barbaridade nesse mundo, tudo isso é para o quê? Combater a Deus, combater a Cristo, Cordeiro e a palavra de Deus, porque
mas Cristo os vencerá. Já é avisado para João. Eles se levantarão, eles têm um intento só, que é dar o poder ao anticristo.